Olá pessoal, meu nome é Giovanni, sou professor no Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria. No módulo anterior, dentro do curso de ferramentas Google, nós vimos a introdução ao Google Planilhas, então entendendo basicamente essa interface inicial aqui na qual o Planilhas estrutura, que é muito similar às outras ferramentas do Google também, que nós estamos vendo nos demais módulos do curso aqui. E entramos então num curso, numa planilha, por exemplo, que eu criei específica para o curso, para manipulação de dados hipotéticos dentro de uma reforma, digamos, que estaria sendo feita, onde levamos em consideração dados de orçamento, o que já foi pago dessa mini reforma e o saldo que falta pagar em cada uma delas. Caso vocês não tenham visto o primeiro módulo, sugiro pausar esse vídeo, voltem ao primeiro módulo, porque eu vou partir exatamente da onde foi encerrada a primeira parte para nós começarmos essa segunda. Então, ou seja, nós já vimos algumas funções, tipo de soma, tipo de média, tipo count, até vou marcar elas aqui em outra cor, vou colocar aqui como verde, por exemplo, então, ou seja, seleciono todas, vou na formatação de texto, coloco verde e, ou seja, essas já foram verificadas aqui em relação a isso. Agora, vendo algumas outras funções que são interessantes de manipulação. Antes de começar a falar dessas outras que estão aqui listadas, que algumas que eu separei, só dar uma dica para vocês. Vão no Google e digitem funções Google Planilhas. Então, ou seja, fazendo a busca aqui, o primeiro link que aparece é um suporte do próprio Google, que é um link onde o Google coloca todas as funções que existem dentro do Google Planilhas. Ao entrar, vocês vão ter uma ideia do que eu comentei no primeiro vídeo. É muito extenso a quantidade de funções que o Google Planilhas possui. É difícil até pensar que alguém, digamos, conheça todas elas minimamente, ou seja, todas as funcionalidades, mesmo um profissional que trabalhe com o Google Planilhas diariamente, digamos, que faça o seu dia a dia profissional em relação a isso. Porque notem o tamanho do elevadorzinho aqui em cima da barra. Ou seja, eu estou descendo e passando por várias e várias, são centenas, se não milhares de funções. E as quais elas são incrementadas de tempos em tempos, então, ou seja, não é estático. De acordo com a necessidade, o pessoal lá que trabalha na produção, no desenvolvimento da ferramenta, vão trazendo novas funções. E, consequentemente, quem está trabalhando com isso vai ter que descobrir exatamente o que vai sendo feito em relação a isso. Temos funções de manipulação de textos, temos funções para fazer pesquisa, temos funções para formas matemáticas. Note que aqui no lado aparece o tipo de função que é funções para lógica, por exemplo, para comparações booleanas, para a parte financeira, parte estatística, enfim, tem um universo bastante grande de manipulação de funções. Então não tem como num curso ver todas elas, não é o foco. Por isso fica sempre a dica. De acordo com a necessidade do que vocês estão fazendo com o Google Planilhas, eu estou trabalhando mais com datas, eu estou trabalhando mais com estatística, mais com dados financeiros. Deem uma olhada nessa lista aqui para verificar se muitas vezes não vão encontrar uma função que facilite a vida de vocês para que isso possa ser feito de uma maneira mais eficiente. Então, ou seja, é uma recomendação do próprio Google. Então, aqui é como se fosse um local onde todas as novas funções vão sendo atualizadas em relação a isso. E aí vocês conseguem ver exatamente qual o tipo de função, o que ela faz. E nesse caso aqui, basicamente, é o tipo de conversão que vai ser feito, ou conversão de valor para data. Enfim, não tem como ficar manipulando individualmente cada uma delas. Por isso, dessa lista, algumas, melhor dizendo, foram trazidas para cá. Então, basicamente, nós já vimos as essenciais, que é média, count e soma, e agora vamos ver algumas outras, por exemplo, que são específicas. Vamos supor, por exemplo, que dentro da minha planilha eu quisesse manipular a data. Eu queira trabalhar exatamente para saber que dia é hoje. Note que eu coloquei a função aqui de hoje e está aparecendo o dia. O dia que eu estou gravando, aqui na minha tela aparece, 12 de dezembro de 2023. Então, ou seja, eu não fui aqui simplesmente digitei 12/12/2023. Poderia ter feito isso. Perdão, que até ficou com um errinho aqui, vamos corrigir. Perfeito. Mas e amanhã? Amanhã eu teria que entrar nessa célula e trocar para 13, na outra para 14. Não, quero uma célula que se atualize conforme o tempo vai passando. E para isso existe a função hoje. Literalmente, igual hoje, abre e fecha parênteses. Então, ou seja, eu vou apagar essa opção. Se eu remover aqui, por exemplo, e colocar igual hoje, abre e fecha parênteses, ele automaticamente trouxe a data para cá. Note que, por padrão, pessoal, as funções do Google Planilhas são em maiúsculo. Eu escrevi hoje em minúsculo, se vocês estarem o vídeo alguns instantes vão ver, hoje em minúsculo, hoje, abre e fecha parênteses, quando eu dei Enter, transformou tudo para maiúsculo, porque é o padrão dele. Então, vocês podem trabalhar com minúsculo, mas vão ver que no final das contas as fórmulas sempre estão representadas em maiúsculo, até porque na lista de funções, todas elas aqui estão maiúsculo, independente do tamanho dela. Então, seja mês, minuto, hora, seno, cosseno, enfim, dependendo do que vocês vão trabalhar em relação a isso. Então, dessa forma, por exemplo, a gente está fazendo uma planilha
que vai ser compartilhada com alguém para fazer um print, por exemplo, a quando desse relatório é de quando. Eu posso botar num cabeçalho aqui data 12/12 de 23 e automaticamente eu saber que quando eu fiz aquela impressão, aquele compartilhamento, esses dados se referem a essa data específica. Ao virar o dia, automaticamente quando eu abrir a planilha já vai estar dia 13, 14 e assim por diante. Se eu passar 10 dias sem abrir, quando eu abrir vai estar sempre atualizado no dia da abertura do documento. Então é uma forma de que a data esteja específica aqui dentro. E como eu tenho uma data, eu posso manipular essa data. Vamos supor que eu quisesse extrair somente o ano dessa data para fazer um comparativo, sei lá, do aniversário de uma pessoa, alguma outra coisa. Então a função ano, notem que está aqui selecionado na célula H6, faz exatamente isso. Então, ou seja, eu quero a função ano e eu estou passando uma data como parâmetro, que é a data de hoje. Então, ou seja, a data de hoje, como eu já coloquei no H5, então eu estou só referenciando. Então, por isso que eu tenho aqui ano H5. Dessa forma, quer dizer, que da data 12/12 de 23, o ano apenas é 23. Se eu quisesse não fazer referência e deixar explícito, eu poderia colocar ano, hoje, e assim por diante. Então, ou seja, a função ano está recebendo a função hoje como parâmetro. Como a função hoje retorna a data de hoje, e a função ano pega uma data e extrai somente o ano, então ao fazer isso aqui, eu estou tirando o 2023 para isso também. Então, ou seja, assim como tem a data função ano, tem a função dia, que eu extraio apenas o dia, tem a função mês, que extrai apenas o mês, tem função intervalo, que eu passo uma data de início e uma data de fim, ele vai me dizer quantos dias eu tenho, quantos meses eu tenho, quantos anos eu tenho. Então, ou seja, o poderio de funcionalidades que temos dentro do Google Planilhas é enorme. Ele é quase uma linguagem de programação. Dá para dizer que uma pessoa que sabe trabalhar plenamente no Google Planilhas é um programador. Isso que eu não estou nem contando com as extensões em macros que nós temos aqui dentro, que aí sim, isso é para um nível profissional da ferramenta. Mas a manipulação de funções que nós podemos fazer aqui dentro, podemos ter funções de várias linhas interrelacionando várias células aqui dentro de uma maneira bastante poderosa. Claro que não é o foco desse curso, isso fica talvez por uma sequência nos próximos semestres, basicamente. Outra questão interessante, o Google traz duas ferramentas que são utilizadas no próprio motor de busca deles para fazer o uso aqui dentro. Então, por exemplo, a função ação, aqui, por exemplo, vamos supor que eu estivesse trabalhando com dados financeiros, que eu estou carregando informações que vêm da Bolsa de Valores. Eu quero saber o valor de uma ação da Petrobras, eu quero saber o valor do dólar, eu quero saber o valor de uma ação da Vale do Rio Doce. Ou seja, eu quero buscar um dado que não está na minha planilha. Senão eu vou ter que acessar o site da B3, por exemplo, Bolsa de Valores, ou o meu aplicativo de funções lá para buscar qual o valor que está uma determinada ação para verificar se está na hora de comprar ou vender. Tem uma função chamada Google Finance, basicamente, que basta passar como parâmetro o nome da ação. Então, por exemplo, aqui eu estou usando por padrão a PET4, que é uma das ações da Petrobras, que está cotada em bolsa, então, porque é uma das mais tradicionais, digamos assim, que tem aqui na Bolsa de Valores brasileira. Então, basta colocar como parâmetro o código dessa ação, automaticamente ele vai se fazer uma consulta automática no servidor da B3 e vai ver exatamente qual é o valor. Se eu fizer um teste, ou seja, só digitar PET4, por exemplo, aqui no motor de busca, ele já vai buscar exatamente a ação da Petrobras, ou seja, qual o valor atual, o mercado não abriu ainda, porque nós estamos gravando o vídeo logo pela manhã, então a bolsa não está em funcionamento, mas note que o valor 34 e 36 é que o Google informa, e é exatamente o 34 e 36 que veio para a minha planilha. Por que isso? Porque se eu tiver, por exemplo, 15 ações da Petrobras, e eu quero saber quanto de valor que eu tenho lá na minha ação, basta fazer uma fórmula, ou seja, o valor da ação vezes a quantidade de ações, e aí eu tenho, então transformar aqui para real, transformar esse valor aqui para real também, e aqui é um quantitativo, né? Então, ou seja, eu tenho aqui, botando para uma caixinha, digamos, em amarelo, que seja, para deixar claro, ou seja, o saldo da minha aplicação hoje está em 515. Então, não preciso fazer consulta em aplicativo e tudo mais, a minha própria planilha já faz isso através da opção Google Finance. Portanto, para calcular qualquer valor de ação, basta usar o campo, então, que está entre as aspas. Por que as aspas, pessoal? Porque a aspa, na verdade, quando eu uso aspas no Google Planilhas, eu estou passando uma string, uma palavra, uma frase. Então, ou seja, ele vai pegar essa quantidade de caracteres e vai procurar dentro de todas as opções do Google Finance, das aplicações, por exemplo, que o Google indexa, e vai tentar encontrar exatamente se tem alguma que bate exatamente a sequência de caracteres PETR4 com ela. Se eu colocar Giovanni aqui, por exemplo, certamente não vai dar nada, porque não existe uma ação chamada Giovanni no indexador do Google, por isso ficou ND, ou seja, ele não foi definido, esse valor não existe na base deles. Vou desfazer só para manter, então, a ação PET4 em relação a isso. Outra função interessante no Google Planilhas é a função Google Translate. Então, ou seja, o Google Translate, como o nome já dá a entender, é usar a tradução do próprio Google dentro do Google Planilhas. De forma que eu vou ter
uma tradução em tempo real dentro da minha planilha, sem ter que estar recorrendo a uma ferramenta externa, o próprio site do Google ou qualquer outra ferramenta que possa fazer isso. Para isso eu vou ter que dizer o que eu quero traduzir, qual a linguagem origem e qual a linguagem destino. Então notem que quando eu selecionei esse campo aqui, já apareceu a função que eu pré-determinei aqui no caso. Vamos entender os parâmetros. Então são 3 parâmetros, né? O que eu quero traduzir? Está colocando aqui o que está na célula B1. O que está na célula B1? Deixa eu voltar a selecionar. É exatamente a palavra orçamento. Do que eu quero traduzir? Ou seja, ela está em português, PT, então, ou seja, é a abreviação do português que nós utilizamos aqui no Brasil, para inglês, que é o que no padrão, digamos, a língua mãe da internet, basicamente. Então, ou seja, a palavra orçamento em inglês, budget. Se eu trocar para saldo, por exemplo, então eu não quero mais traduzir o orçamento, eu quero traduzir o saldo, que está na coluna D1. Então, vou tirar o B1, vou substituir por D1, basicamente, então, ou seja, ele vai fazer automaticamente a tradução. Claro que essa tradução, pessoal, é a primeira opção que o Google vai pegar. Ele não vai pegar valores, digamos assim, contextualizados. Vocês bem sabem que uma palavra pode ter mais de uma tradução de acordo com o seu contexto. Nesse caso aqui, fechou, porque balance e saldo combinam basicamente quando eu estou fazendo uma comparação do valor que foi pago e o valor que, digamos, tinha previsto para pagamento. Então, um saldo bancário, basicamente, e a palavra balance se encaixa. Mas nem sempre isso vai dar certo, porque a tradução, digamos, vai ser a primeira opção. Então, não tenho muitas opções de ficar navegando nas possibilidades em relação a isso. E, por fim, para mostrar, digamos, agora uma questão um pouco mais poderosa do Google, vou mostrar a função query. Aqui, no caso, já parte do pressuposto que a pessoa tem um pouco mais de vivência na área de processamento de dados, já consegue entender basicamente o que dá para fazer. Então, não espero que todos que estão fazendo o curso vão conseguir utilizar o query no seu dia a dia, mas é para mostrar o que dá para fazer, porque se tiver interesse de se aprofundar um pouco mais, eu vou conseguir literalmente começar a manipular os dados de uma maneira mais extensiva praticamente. Então, vou criar algumas células aqui, eu vou estar dando um espaço para manipular, então vou abrir um espaço aqui de algumas linhas. Lembrando que quando eu clicar um botão direito aqui dentro vai aparecer esse menu, né? Então eu posso incluir células à esquerda e direita, toda a opção de recortar, copiar e tudo mais, enfim. Classificação, ordenação, formatação. Boa parte do que eu posso acessar pelos menus e pela barra aqui de formatação, apenas questão, por exemplo, de facilitar. Vamos supor que de todos esses itens de compras, por exemplo, eu quero fazer uma seleção daqueles que já tiveram valores pagos. Ou seja, eu não quero, por exemplo, aqueles que ainda não foi gasto nada, que apareçam. Então, só quero que apareçam os móveis, o projeto, a churrasqueira, o gesso e o porcelanato. Os outros eu quero que ignorem dessa minha lista, para entender quais são os centros de custos que alguma coisa foi pago. Então, ou seja, como é que eu poderia fazer isso? Bom, eu poderia filtrar. Uma coisa, copiar esse aqui e colar ali. Então, ou seja, fazer um copy-paste de cada um dos mesmos. Mas não é uma função ideal fazer um copy-paste. Por quê? Porque se eu fizer um copy-paste, se eu mudar aqui, eu não vou ter lá mais a referência. Eu posso ter, por exemplo, um igual a célula. Então, seja igual a 2. Então, eu trouxe para cá os planejados. Aí eu digo aqui igual B2. Ou seja, note que eu estou trazendo todos os valores que foram já digitados previamente. E no caso de alterar um valor aqui no original, como todos esses aqui são, notem aqui pela fórmula A2, B2, C2 e D2. Se eu fizer a modificação agora de 45 foi para 50 mil o valor pago, o valor 50 veio aqui automaticamente e o valor 15 já foi atualizado aqui automaticamente. Eu vou redimensionar a tela para ficar mais fácil. Então, ou seja, agora que eu tenho uma referência, todos os valores que foram colocados aqui, se eu substituir qualquer um dos 4, automaticamente os 4 vão colocados aqui. E poderia fazer a mesma coisa para todos os itens cujo valor pago já é maior que 0. Entretanto, se eu aumentar algum dos outros que estão em 0 e começar a colocar outro valor, eu vou ter que fazer toda essa cópia. Então, ou seja, função principal de planilhas é não copiar dados, é processá-los, é usar uma função que possa extrair essa informação que vocês querem sem que vocês tenham que ficar repetindo a informação. Então aqui eu vou fazer uso não da referência, que é colocar exatamente a célula, e vou fazer uso da query. A query é uma das funções, então igual query, então seja essa função. Quando abrir parênteses, eu tenho 3 parâmetros, principalmente. 2 essenciais. O primeiro, dados e consulta é essencial. O cabeçalhos depois é uma opção que eu posso ou não utilizar. Ele é, digamos assim, opcional. Eu não vou fazer uso desse, vou pegar só os 2 primeiros. Então a query, eu tenho os 2 parâmetros que eu tenho que passar primeiro, qual o intervalo de dados que eu quero processar? Ou seja, de onde até onde? Então eu quero processar esse intervalo de dados, que vai da linha A1, que é onde tem a primeira descrição, até o D17. Então, notem que o intervalo D1 a 17 pega toda essa matriz de 4 colunas por 17 linhas. Então, esse vai ser o meu universo de processamento.
ponto e vírgula, porque é o que separa o primeiro parâmetro que é dados da consulta, e agora eu vou dizer, bom, uma vez que eu já tenho esse universo de dados aqui dentro, o que eu posso fazer com esses dados? O que eu quero fazer com esses dados? E aí eu vou passar uma string. Como é uma string, está dentro de aspas duplas, então, ou seja, abro aspas, fecho aspas, nota que fica verde a referência aqui, porque o parser entende que é uma string, e aqui eu vou colocar a minha busca. Então, eu vou fazer uma seleção, daí, no caso, tem que ser em inglês. Então, eu vou selecionar, o que eu quero selecionar? A linha A, a linha B, a linha C e a linha D. Então, notem as 4 linhas que eu tenho aqui, eu quero selecionar. Where, ou seja, onde? Agora eu vou passar um parâmetro. Se eu buscasse só esses 4 aqui, por exemplo, pessoal, e fechasse, teria vindo exatamente o mesmo valor que eu tinha lá. Então, ou seja, note que eu fiz aqui, ó. Voltando para a fórmula. Deixa eu até fazer o seguinte, vou colocar exatamente na mesma posição do anterior. Vamos copiar essa fórmula, Ctrl C, vou remover. Quando eu remover a fórmula, todos os dados apareceram, porque todos eles estão vindo automaticamente pela mesma fórmula, e vou copiar na linha F. Então, ou seja, F1, eu coloquei a fórmula, e automaticamente o G1, H1 e I1, assim como até o I17, vieram preenchidos automaticamente. Se eu remover essa fórmula daqui, todos os dados saem. Se eu colocar a fórmula aqui de novo, todos os dados vêm. Por quê? Porque essa fórmula está buscando todos os campos entre E1 e D1, e eu estou selecionando A, B, C, D e colocado aqui dentro. Supondo que eu quiser só o saldo, lembrando que a descrição está na linha coluna A e o saldo está na coluna D. Eu não quero orçamento, eu não quero valor pago. Basta eu excluir os dois daqui, deixar só A e D. Então, ou seja, daquele universo de todos os elementos da coluna A, D, de A, B, C e D, eu só quero A e D. Dando um Enter, automaticamente eu só tenho o saldo. Dessa forma eu consigo ter uma ideia, basicamente, bom, eu só quero gerar, ter uma ideia quanto me falta pagar. Não me interessa quanto era, não me interessa quanto eu paguei, que eram as colunas B e C. Então, ou seja, essa query, aqui eu estou mostrando só a pinceladinha, basicamente, disso. Mas vamos voltar, por exemplo, que eu quisesse o A, o B, o C e o D, então, ou seja, separados por vírgula, where, então, ou seja, onde, where é onde em inglês. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um comparativo, onde o C, que é a coluna que aparece o preço, where C, for maior que 0. Ou seja, eu quero ter certeza que o valor que já foi pago é maior que 0 para poder vir para cá, senão ele vai ser ignorado. Quando eu der um Enter, o que aconteceu? Bom, apenas os itens cujo valor da coluna C for maior que 0 vieram para cá, onde tinham 50, o 15, o 2, o 5 e o 5. Os outros não vieram. Se em algum momento depois poxa, já fiz agora uma compra de luminárias, por exemplo, então meu lumitécnico que estava 8.000, eu já coloquei R$1.000 aqui dentro. Note que o luminotécnico veio para cá exatamente na ordem, né? Ou seja, como ele vem antes do porcelanatos nessa lista, ele apareceu automaticamente aqui. Se eu zerar aqui, o Luminotec sumiu e o porcelanato foi feito ali. Então, ou seja, essa tabela está sendo gerada dinamicamente, a partir dos dados originais, baseado na minha fórmula em questão. Então, ou seja, a fórmula está selecionando as 4 colunas, de A a D, quando o C tenha, ou seja, essa coluna aqui, tenha um valor maior que 0. Se não tiver, não aparece. Se tiver, aparece em relação a isso. Então, basicamente, essa fórmula query, que tem o select where, o primeiro parâmetro é definido universo de dados, o segundo parâmetro, que então é a minha string, ela tem pelo menos uma parte obrigatória, que é um select, ou seja, o que eu quero selecionar daquele universo de dados, primeira, segunda, terceira coluna, só a primeira, terceira, lembrando que eu posso inclusive trocar a ordem, então, ou seja, eu quero deixar A, D e B, então, ou seja, eu quero trazer saldo da descrição primeiro, o saldo depois e o orçamento, e ignorar o valor pago. Bom, simplesmente o que eu fiz aqui foi primeiro a coluna A, depois a coluna D e B. Note que está sendo feita uma cópia dos dados. Eu não estou manipulando os dados originais, eu estou pegando eles e processando da maneira que eu bem tenho interesse de fazer isso. Então, ou seja, querem processar dados de uma maneira mais volumosa, com maior poderio, a função query é essencial para fazer esse tipo de opção. Claro que nem todo mundo precisa utilizar isso, mas é importante que vocês tenham noção que esse tipo de ferramenta permite fazer. Bom, dessa forma aqui, vamos encerrando o segundo módulo. O que nós vimos aqui, basicamente, foram algumas funções mais básicas, manipulação de datas, como hoje e ano, por exemplo, e existem várias outras, pessoal, então seja aqui apenas uma dica inicial. Lembrando que se vocês forem na lista de funções que o Google fornece, vocês vão encontrar diversas, por exemplo, descendo aqui até datas, para calcular o minuto, hora, hoje, o fim do mês, por exemplo, tem meses que começam que terminam em 28, 30, 31, então eu quero saber qual a data, última data desse mês, por exemplo, basta usar a função fim mês, não precisa ficar fazendo processos diferentes, por exemplo, manipulação de tempo, enfim, é um universo muito grande, não tem como um curso apenas ver tudo isso.
portanto, deem uma olhada, de acordo com os dados que vocês estão manipulando, nesse caso aqui eu estou usando dados financeiros, por exemplo, teria que ter uma noção do que a parte financeira permite fazer. Vimos algumas duas funções principais do Google aqui, Finance e Translate, que é para usar poderes que estão nos navegadores do Google para trazer para a planilha. Então, se forem úteis para vocês, façam uso, porque agiliza bastante o processo da planilha também. E a função Query, que eu trouxe para cá, para fazer, digamos, uma extração dos meus dados originais, parte dos dados. E mudando ordem, mudando valores, trazendo de acordo com valores que me atendem, por exemplo, os que tiverem 0 eu não quero que apareçam aqui, e assim por diante. E claro, formatação para finalizar. Se eu quero manter a mesma formatação original, que era negrito centralizado, eu posso vir aqui e colocar negrito e centralizado, como um bom Neandertal, mas eu poderia pegar o original aqui, por exemplo, clicar no pincelzinho e arrastar para dizer que todos aqueles que eu quero manter, então, ou seja, eu estou copiando a formatação e estou colando a formatação em todos para garantir que esse resultado seja feito. No próximo módulo, nós vamos entrar então na parte de geração de gráficos, que é uma parte fundamental para quem trabalha com dados no Google Planilhas aqui, e vamos ver exatamente como que essas funções que foram colocadas aqui se relacionam com esses dados. Então, agradeço a atenção de todos e espero vocês no próximo módulo.